bom dia para você. Hoje é domingo, dia 11 de dezembro, o momento de falar sobre as notícias do setor agro aqui da nossa região. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia Tonela, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Veja o que vamos exibir no Agrofag de hoje. Nas redes sociais, a Acadêmica de Agronomia compartilha o passo a passo da produção do projeto de TCC. Neste momento agora a gente está fazendo a proteção das bonecas. Então a gente vem aqui e protege, a espiga do milho. Você vai conhecer essa pesquisa focada no melhoramento genético de híbridos de milho. No estúdio, a conversa é sobre a importância da conservação do solo. Criação de caprinos. Produtora de São Miguel do Iguaçu tem rebanho com destino para carne e matrizes para reprodução. Nesta propriedade rural, que fica no distrito de Santa Rosa do Ocuí, são criados em torno de 300 caprinos no sistema de confinamento. A Isa vai mostrar que a produção de oliveiras pode ser uma atividade bastante rentável. E uma receita diferente, com textura muito crocante: torresmo de tilápia. Aproveita, reúne toda a família porque o programa tá só no início. No interior de São Miguel do Iguaçu, uma produtora rural investiu na criação de caprinos. Hoje, na propriedade, são 300 animais criados em confinamento. No início, o foco era a produção de leite, mas com o tempo a produtora percebeu que a procura pela carne e por matrizes para a reprodução era um negócio mais rentável. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil conta com aproximadamente 13 milhões de cabeças de caprinos. Cerca de 90% dos rebanhos concentram-se no Nordeste, com foco na caprinocultura de corte. Já na região sul do país, a maioria dos rebanhos são voltados à produção de queijo e leite das cabras. A criação é uma atividade que pode ser inserida em pequenas propriedades, dentro da agricultura familiar, com baixo investimento e grande potencial de retorno financeiro. Nesta propriedade rural, que fica no distrito de Santa Rosa do Ocuí, são criados em torno de 300 caprinos no sistema de confinamento. Com os desafios enfrentados na atividade do leite, os produtores decidiram dar um novo rumo para a produção. A Irene está no ramo há 15 anos. Ela começou com a produção de leite. Na região, o consumo do laticínio caiu nos últimos anos, o que dificultou o escoamento do produto. Foi aí que a produtora decidiu investir na raça Boer, indicada para a caprinocultura de corte, apostando em outro nicho do mercado. Nosso objetivo era produzir leite e queijo. Aí, com o passar dos anos, o nosso filho viu que o mercado da carne era mais promissor, tinha mais saída, porque aqui na nossa região é muito pouco conhecido o leite da cabra. Tem muito pouco conhecimento sobre a nutrição, essas partes. E a carne também não é muito conhecida hoje no mercado. No início encontramos muita dificuldade com isso. Mas agora, com o passar do tempo, com os clientes começando a experimentar a carne e ver que o nosso caprino é precoce e não apresenta aquela carne dura, que todo mundo tem aquele conceito de carne seca, e sendo um caprino confinado, aí teve uma boa aceitação no mercado. Na propriedade são vendidos os machos precoces vivos para o abate e as fêmeas matrizes para a reprodução. Vendemos mais animais vivos do que a carne. Como o pessoal começou a conhecer, é um animal mais mestiço hoje, não é PO. Os bodes que nós temos, os machos são PO, com registro e tudo, mas as fêmeas são mestiças. E como dá um cabrito maior, mais robusto, assim, vendemos bastante para reprodução também. A Irene conta ainda sobre o manejo dos animais que é realizado na propriedade. O caprino é 100% confinado, tanto as fêmeas como os machos, os filhotes. Aí temos a alimentação à base de silagem e feno. No início tínhamos muita dificuldade com feno.
feno de má qualidade e a colocação do feno para os animais se alimentarem. Aí conseguimos adquirir uma máquina para moer o feno e aí facilitou muito o desperdício, entrou muito essa questão de não ter tanto desperdício e a aceitação na alimentação foi muito boa. E além da alimentação, quais as outras técnicas de manejo que envolvem aí os cuidados com esses animais? Quando acompanha antes do nascimento já uma fêmea bem nutrida, até tínhamos um problema de toxemia da prenhez, perdemos bastante animais com isso, porque tratávamos muita energia. Uma dificuldade muito grande é a nutrição dos animais. E daí com o acompanhamento do professor Adriano, que é coordenador do curso de veterinária em Cascavel, na FAG, ele orientou muito sobre esse assunto. E muito importante foi a introdução do feno na alimentação, que antes alimentávamos só com silagem, silagem e ração. E depois que começamos a colocar o feno nos coxos assim, misturar no caso aqui, moído, aí ficou muito, muito melhor. E isso vocês perceberam que trouxe mais qualidade para o desenvolvimento dos animais aqui? A saúde dos animais, dos filhotinhos principalmente, porque na toxemia da prenhez o que acontece é muita gordura dentro da cabra e não tinha espaço para os filhotinhos. Daí saía filhotinho pequeno, sem estar no peso certo. E depois que começamos a introduzir essa nutrição mais balanceada, deu um resultado bem melhor. O Adriano é médico veterinário e presta assistência para a criação de caprinos da Irene. Ele explica que a alimentação adequada para cada fase dos animais são os principais cuidados dentro da atividade. O manejo que era voltado para lactação, né, nós passamos esse manejo todo ele para a parte de carne, produção de carne. Com isso, diminuiu-se muito a questão de alguns aditivos que iam na dieta, principalmente para animais que são para lactação, que é aquela questão do nível maior de proteína, nível maior de energia e aquela relação principalmente de minerais, porque é o que vai para animais lactantes. Como agora nós produzimos carne, então nós reduzimos um pouco dessa quantidade desses nutrientes, porém sempre respeitando a tabela nutricional de cada categoria, mas voltado especificamente para a produção de carne. Curioso, né, professor Celso? A gente está vendo aí a criação de caprinos lá em São Miguel do Iguaçu, e inclusive na região, a gente também já mostrou produção de banana, a gente também mostrou a produção de palmitos, é uma região diversificada com várias atividades, né? Pois é, está acontecendo uma coisa engraçada, né, a região aí. E isso é importante, né? São agricultores procurando novas maneiras de produzir, novas rentabilidade, né? É interessante. Nos últimos dias, nós temos acompanhado nas redes sociais as publicações da Yasmin Federici, que é acadêmica de agronomia do Centro FAG. Ela está compartilhando no Instagram a rotina de produção do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Nós separamos alguns trechos e olha só que interessante o que ela mostra. Bom dia, gente, tudo bem? Apareci aqui de novo para falar sobre o meu TCC. Como eu tinha falado, né, eu ia estar postando todo o passo a passo aqui do meu TCC. Lógico que não tem como, né, eu postar todos os dias, né, porque tem um certo tempo, né, para o milho se desenvolver, para depois a gente começar todo o processo de cruzamento. Então, neste momento, agora a gente está fazendo a proteção das bonecas. Então, a gente vem aqui e protege, né, a espiga do milho, dá para ver. Tem algumas bonecas que eu vou mostrar para vocês, que passou da hora da gente ter feito a proteção. O que aconteceu? Ela fecundou, ó. Já tá aqui o milho. Então essas bonecas, né, essas espigas já não servem mais pra gente, não tem o que fazer nesses casos. Então deixa e a gente vai proteger as que ainda, deixa eu tentar mostrar alguma aqui que não tem esses cabelos ainda. Deixa eu ver. Bom, vou retirar uma aqui para vocês verem. Então a gente tem aqui uma que eu protegi, ó, que não tem o cabelo ainda. Então a gente vem aqui e protege.
Muito legal o que a Yasmin está fazendo, né? E professor, o senhor é orientador dela, o que o senhor está achando desse trabalho? Estou achando ótimo. E uma curiosidade, né? O marido dela, o Henrique, está fazendo o mesmo trabalho, está fazendo um projeto também semelhante a esse, né? É uma acadêmica muito assim, extrovertida, muito estudiosa, né? E é muito gostoso quando já tem um acadêmico que vai atuar na área que a gente sempre atuou. É excelente isso daí. E para saber mais detalhes sobre essa pesquisa, nós vamos conversar com a Yasmin lá na área onde ela plantou o milho. Dá uma olhada. Nós viemos aqui em uma das áreas da Fazenda Escola para conhecer um pouco mais sobre o projeto de conclusão de curso da Yasmin Federici, que está no 8º período de agronomia e que está fazendo um trabalho sobre melhoramento genético de híbridos de milho. Né, Yasmin? Bem-vindo à Agrofag. Muito obrigada. E aí, como é que funciona o seu projeto? Inclusive, antes da gente falar do funcionamento dele, você já está mostrando todo o passo a passo desde ali do final de agosto, começo de setembro, nas redes sociais, né? Como é que está sendo? Exatamente. Então eu venho mostrando nas minhas redes sociais como está sendo o processo desde o plantio até esse momento que eu estou fazendo o cruzamento, né, dos milhos. Eu acho interessante porque o conhecimento ele só é bom a partir do momento que você consegue transmitir ele para outras pessoas. Então essa é a minha intenção. Eu quero mostrar para as pessoas essa parte do melhoramento genético, o quanto é legal. Uhum. E é show, porque você nos seus vídeos consegue ter essa interação, você mostrou o passo a passo, né, do que você fez. Inclusive essa área que a gente está aqui, ela nem existia, né, do jeito que ela está agora. Você começou desde o plantio, realmente fez todo esse planejamento. E isso foi muito legal de acompanhar no dia a dia das suas publicações. Então, para quem está em casa, entender um pouquinho mais como é que funciona, qual o principal objetivo do seu projeto, explica pra gente então. Então o objetivo, né, do meu projeto é fazer o cruzamento de híbridos de milho simples para obter híbridos duplos. Então a partir do momento que eu cruzo 2 híbridos simples do mercado, eu gero um híbrido duplo. Então eu estou utilizando o método de cruzamento dialético de meia tabela. Então eu quero saber, através dessas combinações de híbridos simples do mercado, qual terá uma melhor combinação entre eles. Então dessa maneira eu vou fazer a avaliação desses cruzamentos, vou testar a capacidade específica e geral de combinações e vou ter um valor X de híbridos e desses híbridos eu vou escolher 1 ou 2 híbridos que têm melhores condições e em seguida eu começo a fazer o processo de autofecundação desses híbridos para retirar linhagens para fazer um novo híbrido. Salientando também que essa prática ela é proibida do produtor rural fazer, porque as empresas elas têm direito intelectual. Apenas quem pode realizar essas práticas são empresas de pesquisa que a partir da geração F2 ela já pode estar fazendo a extração dessas linhagens. Uhum. E aqui você usou 6 tipos de híbridos, né? Exatamente. Eu liguei para o meu pai quando eu decidi fazer o TCC e eu falei, pai, seguinte, estou fazendo TCC nessa área e preciso dos híbridos, o senhor pode me ajudar? Seu pai também é produtor rural? Meu pai também é produtor rural em Campina da Lagoa. Então ele falou assim, não, vou ver os híbridos aqui para você. Ele conversou com o agrônomo dele e foi aí que eu consegui esses híbridos que eu estou fazendo o meu projeto. Então, no caso, a partir de agora, você já tem uma ideia do que você vai obter daqui para frente? Você já fez esses cruzamentos? Como é que está sendo? Na verdade, eu estou começando a fazer os cruzamentos. Eu comecei semana passada, então estou nesse processo ainda de cruzar planta com planta. Inclusive, está aqui os pacotes da proteção do pendão e da espiga também. Então, eu acredito que até a semana que vem esse processo já tenha terminado. Uhum. Como que funciona na prática para fazer de forma manual esses cruzamentos? Quer que eu mostre aqui? Pode ser. Vamos então lá. Aqui eu vou dar um exemplo. Então aqui eu tenho uma variedade e o pendão dessa variedade ele já está pronto para fazer o cruzamento. Então ele já está soltando o pólen. Então eu venho aqui, eu retiro esse pacote do pendão. Yasmin, qual é a fase que o milho se encontra agora? O milho ele se encontra na fase de inflorescência, onde está com a parte do pendão pronta e a espiga também para receber o pólen. Uhum. Então eu venho retirando aqui esse pacote do pendão. Então eu bato bastante para tirar todo o pólen que tem aqui presente. E eu retiro e sempre viro a boca do saco para baixo para não ter nenhuma contaminação. Então, só dando um exemplo aqui, eu venho com o pacote, retiro o pacote que está cobrindo a espiga e coloco diretamente
o pacote com os pólens na espiga. Essa é a chamada autofecundação? Essa é chamada de autofecundação, porque eu estou fecundando a mesma planta, pegando o pólen dela e fecundando. Lembrando também que o milho, ele é uma planta alógama, então ele faz polinização cruzada. 95% da sua polinização é cruzada e 5% é autofecundação. Esse processo que você realizou de dobrar o pacote para que o pólen não se espalhe para outras espigas também é essencial na realização do seu projeto? É sim, porque assim, a partir do momento que eu coloco um pólen na espiga, o pólen ele vai entrar em contato com o estilistigma, que é chamado como cabelo do milho. Então, esse pólen ele vai fecundar onde vai formar a semente. Então, cada cabelinho desse do milho, ele é responsável pela formação de uma semente. Então, eu deixando esse pacote protegendo, eu vou garantir que não venha pólen de outra planta que eu não desejo. E esse pacote ele fica até a colheita aí. Então o milho vai crescendo, eu grampeio ele na parte de trás, ele vai crescendo junto com a espiga. Fica até o final do processo? Fica até o final. Uhum. E aí daqui para frente, quais são as próximas fases? Você está nesse processo de fazer esses cruzamentos manuais e daqui para frente você vai observar quais fatores? Então daqui para frente, após eu colher esse milho, eu vou fazer o plantio novamente em janeiro. Eu vou fazer plantios separados de cada cruzamento desse, onde eu vou comparar os pais com os filhos, eu vou comparar a produtividade, o tamanho de planta, a quantidade de semente por espiga, o peso de 1000 grãos, e eu vou avaliando esses parâmetros. Lógico, para mim fazer um melhoramento de planta, eu precisaria de no mínimo uns 10 anos, a 12 anos, então vai ser impossível fazer. Então eu estou até vendo se alguém quer continuar com o meu TCC. E eu espero realmente que algum aluno aqui queira dar continuidade, porque é um projeto muito legal e muito interessante, porque não é só isso, imagina daqui a uns anos, né, como é que não vai estar esse processo que se iniciou aqui. Isso aí, Yasmin, obrigada pela sua participação aqui com a gente quer continuar acompanhando essa evolução do seu trabalho de conclusão de curso e a gente pretende aí continuar vendo seus vídeos nas redes sociais que estão muito bacanas mesmo. Parabéns. Eu fico muito feliz, muito obrigada por vocês, por essa matéria. Agradecer também ao professor Celso ter me dado todo o apoio, todo o pessoal aqui da Fazenda Escola, o Paulo. E é isso, obrigado por você também, Antonella. Muito bem, até a próxima. Obrigada. E o interessante, né, professor Celso, é que a Yasmin já está tendo contato mais específico com o melhoramento genético agora na graduação. Veja bem, os acadêmicos, quando chegam no final, têm que fazer um trabalho de graduação, né? E cada um escolhe uma área. E Yasmin, ela se apaixonou pelo melhoramento, né? E ela escolheu para trabalhar com milho, com alógama. Isso é interessante, porque, veja bem, ela está usando milho híbridos do mercado, né? Para descobrir uma combinação onde ela possa futuramente derivar e extrair linhagens. E essa posicionamento dos acadêmicos quando está escolhendo uma área, ela é importante, porque já direciona esse acadêmico para uma região específica, para uma região ou uma atuação específica no futuro. E ela é muito entusiasmada, e esse momento é muito importante para ela e para o marido dela, que está fazendo o mesmo trabalho também, né? Então, esperamos um grande sucesso e que ela siga essa carreira de melhoramento futuro. Profissionais da empresa Pioneer estão realizando pesquisa sobre o uso de produtos biológicos para controle da cigarrinha na cultura do milho e também sobre sistemas de cultivo nas lavouras de soja. Essa semana, os pesquisadores da empresa apresentaram alguns dos resultados para professores e acadêmicos de agronomia. Profundidade de semeadura, plantio em linhas duplas e controle da cigarrinha com uso de biológicos são algumas das pesquisas que a Pioneer desenvolve em uma das áreas da Fazenda Escola da FAG. Nessa semana, os estudos foram apresentados para demonstrar o desempenho dessas tecnologias em campo. O que nós temos aqui no campo montado vários ensaios, o principal objetivo que é? É trazer ferramentas com que a agricultura, como a agricultura brasileira é uma agricultura que está em extensa modificação, sempre buscando mais altos tetos produtivos, é o que a gente busca o quê? Trazer o que a gente tem de melhor ou de tecnologia disponível no mercado, colocar no campo, testar na região e fazer com que essa tecnologia consiga agregar em mais conhecimento e esse conhecimento ser transmitido para os nossos principais clientes e isso voltar em quê? Em mais rentabilidade, que é o grande objetivo que nós temos aqui. O Fernando é engenheiro agrônomo e trabalha nas pesquisas. Ele comenta sobre o que é avaliado em cada área experimental.
Nessa área aqui nós estamos conduzindo 3 ensaios aqui em parceria com a FAG, né? Então nós estamos conduzindo um ensaio no qual é um TCC com um aluno da FAG, no qual a gente está fazendo o teste de produtos biológicos e químicos no manejo da cigarrinha, que é uma demanda no mercado, né? Para entender, o produtor sempre vem questionar qual o melhor momento de usar o biológico, né? Então esse trabalho vem responder esse quesito. Um outro trabalho que nós estamos fazendo aqui, também conduzindo, é um ensaio de população com diferentes sistemas de cultivo, no qual estamos utilizando, comparando as populações do espaçamento reduzido com o sistema de linhas gêmeas pareadas, né, com a mesma população, né. Manter a cigarrinha sob controle é o foco do TCC desenvolvido pelo Ronaldo, acadêmico de agronomia. O objetivo é combater a praga com a aplicação de produtos biológicos. O objetivo aqui, principalmente, é você ter vários tratamentos, foi realizado, né? Então, tratamentos assim que você pode estar utilizando esses resultados para passar a informação ali para o agricultor, no caso, né? Ou utilizar essa pesquisa assim como resultado, referência para outros trabalhos, né? Então, trabalhos ali que tem diferentes tratamentos, né? Então, utilizando biológico agora, que é uma tecnologia que está vindo para agregar muito ao agricultor, né? Uma ajuda que está para trazer. Então vamos ver esses resultados que tem esperado, né? E é isso, o objetivo seria esse, né? Como dou aula de entomologia, então eu falo sobre tipos de controle, vários tipos de controles, e sei que todos eles têm uma grande importância. Mas quando se trata de cigarrinha, é uma praga ainda, vamos dizer assim, não que é desconhecida, mas a parte de manejo de controle ainda torna-se desconhecido, né? E nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, encontro, apresentado aí pelo Roberto, que é um ex-aluno da FAG, né, e também pelos pesquisadores da Pioneer, eles falaram muito sobre controle biológico. E eu vejo que as alternativas de controle é importante, mas quando se trata de cigarrinha, o controle biológico ele vai sobressair ao produto químico. Então é importante fazer o controle de cigarrinha também usando os biológicos. O consumo de azeite de oliva cresce ano após ano no Brasil, mas o país ainda é um grande importador do produto. Por isso, a produção de oliveiras pode ser uma atividade bastante rentável. Quem nos traz os números é a Isa. Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. A olivicultura está em constante expansão no Brasil. A expectativa é que o setor alcance 20 mil hectares até 2025, já que o país é o segundo maior importador de azeite de oliva do mundo, de acordo com o Conselho Oleica Internacional. Em 2021, o país importou mais de 100 milhões de litros do produto, dado que demonstra um grande mercado consumidor brasileiro e que aumenta as oportunidades para os agricultores. Além disso, o cultivo é um importante gerador de empregos, renda e desenvolvimento em diversos municípios. O clima é o principal responsável pela escolha das regiões sul e sudeste para a instalação dos olivais. Para que haja uma boa produção, além dos tratos culturais, é fundamental que haja temperaturas abaixo de 12 graus por período superior a 200 horas por ano. Para a produção de 1 litro de azeite de oliva, são necessários de 5 a 10 quilos de azeitonas, dependendo da qualidade, variedade e do estado de maturação dos frutos. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Olivicultura Ibraoliva, no Rio Grande do Sul, a área implantada de oliveiras corresponde a cerca de 70% das áreas plantadas no Brasil. No ano passado, o estado produziu 1.800 toneladas de azeitonas, atingindo o recorde de 202 mil litros de azeites produzidos nas 15 indústrias localizadas no estado. Além da produção, uma prática que vem ganhando força é o olivoturismo, um turismo rural nas oliveiras, onde é possível colher azeitonas, assistir à transformação delas em azeite e provar o produto final no auge do seu frescor. E o Rio Grande do Sul já conta com as Rotas das Oliveiras, mais uma opção de renda para os produtores. Não deixem de nos acompanhar na @agrofag. Nos vemos na semana que vem e até mais. Acompanhe agora a cotação agrícola. Em Cascavel, a saca da soja R$ 164,00. O valor da saca do milho, R$ 73,00 e a saca do trigo, R$ 95,00. No próximo bloco, a importância da conservação do solo. E ainda nessa edição tem torresmo de tilápia.
Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. No último dia 5 foi comemorado o Dia Mundial do Solo. A data foi instituída em 2013 pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para comemorar a data, o IDR Paraná de Santa Teresa promoveu um dia com atividades científicas e lúdicas para cerca de 200 crianças da rede municipal de ensino. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 95% dos alimentos que chegam às nossas mesas vêm do solo. Por isso é tão importante a conservação deste recurso. A qualidade do solo é a base para a agricultura e está diretamente relacionada aos nutrientes essenciais, água e oxigênio de que as plantas precisam. O plantio direto, sistemas agroflorestais e a agroecologia são exemplos que nós já mostramos aqui no Agrofag que podem ser implantados nas propriedades para evitar a degradação e garantir a produtividade. Nesta semana, o Dia Mundial do Solo foi lembrado pelo IDR Paraná no Polo de Santa Teresa do Oeste, com atividades científicas na prática. Cerca de 200 alunos do 4º ano das escolas municipais de Santa Teresa do Oeste participaram aqui do evento. Eles aprenderam de maneira lúdica e didática sobre a importância da conservação e preservação do solo. As estações de conhecimento foram divididas em 8 estandes. Os temas foram apresentados por acadêmicos da pós-graduação de Fisiologia do Solo da UniOeste. O Luiz é professor e pesquisador do IDR e destaca as atividades apresentadas para as crianças. Esse evento ele é formulado para receber essas crianças, da faixa etária dos 8 anos, de escolas municipais de Santa Teresa do Oeste. E aí eles vêm aqui comemorar com a gente, o IDR Paraná, o Dia Mundial do Solo, que é um evento promovido pela FAO, e ele todo ano tem uma temática. Esse ano é solos, onde começam os alimentos. E aí falando então aqui, eles estão aprendendo a importância do solo, então hoje, com toda a tecnologia que a gente desenvolveu na agricultura, 95% dos alimentos são produzidos no solo. Então a gente não tem nada para substituir o solo. Então a gente tem que cuidar, o mote da campanha é solos saudáveis, pessoas saudáveis e ambiente saudável. Então a gente tem que preservar o solo e colocar para as crianças, que são aí o nosso futuro, essa importância da conservação do solo. E aqui está dividido em temáticas, as estações de conhecimento. O que eles podem aprender por aqui hoje? Sim, eles aprendem desde a formação do solo, que demora milhões de anos para se formar um solo. Eles aprendem sobre a importância da adubação, da fertilidade, da biologia do solo, das propriedades do solo, fazem pinturas ali com cores diferentes de solo. Então, tá bem legal assim, essas unidades. O Fábio tem apenas 9 anos de idade, mas já sabe tudo sobre a importância da responsabilidade ambiental. Conta aqui pra gente o que você mais está gostando aqui do evento hoje.
Tô gostando de tudo aqui. Mas o que eu mais tô gostando também é da natureza, do meio ambiente aqui. Tá cheio de árvores. Tem uma até lá no fundo que tá torta. É. E qual que é a importância aqui de preservar e de cuidar de tudo isso, na sua opinião? Se não cuidar das coisas, a gente pode morrer, por causa que as árvores são o que fazem o ar, por causa das folhas. Sem elas não conseguem fazer o ar e a gente precisa do ar para sobreviver. A conscientização vem desde cedo. E se depender do Fábio e dos colegas, ainda teremos muito o que comemorar. E aqui no estúdio nós continuamos conversando sobre a importância da conservação do solo e para isso a gente recebe dois professores. Deonir Seco, que é professor da UniOeste e doutor na área de Física do Solo. Seja bem-vindo, professor Deonir. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. E também professor Augustinho Borsoi, professor doutor em Agronomia e professor do Centro FAG. Seja bem-vindo, Augustinho. Obrigado, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a importância da conservação do solo. Então nós acompanhamos na reportagem que foi celebrado o Dia Mundial do Solo nessa semana. O solo é vida, né, professor Deonir? Então a gente precisa conservá-lo. Perfeito. O solo é a base da sustentação da vida na Terra e, portanto, né, nós devemos tratá-los com muito cuidado, tendo em vista que a gente só se alimenta em função da produção de alimentos que é oriunda do solo. Então nós temos que garantir boas condições de produção dos cultivos agrícolas para garantir a sustentabilidade dele e alimentar, segundo a ONU, né, nós ultrapassamos 8 bilhões de pessoas no mundo. E esses 8 bilhões de pessoas no mundo precisam se alimentar. Então, como o solo é a base da sustentação da vida na Terra, então nós temos que manejá-lo com cuidado, de forma adequada, com a adoção das boas práticas conservacionistas, né, para que a gente preserve a sua qualidade e consiga então alimentar toda essa população do mundo todo. Professor Deonir, né? Poderia fazer uma comparação das boas práticas de conservação do solo e a função da planta nesse sentido? Perfeito. O solo ele tem algumas funções para com a planta, né? Que é de disponibilizar água, temperatura, oxigênio, baixas condições de resistência ao crescimento radicular para que ele cresça profundamente e nutrientes. E o solo só vai conseguir disponibilizar isso para a planta quando ele for bem manejado, bem adequado, com as boas práticas de conservação associadas a esse. É a manutenção do terraço, é o cultivo em nível, é o aporte contínuo de matéria orgânica, é a não permissão da formação de camada compactada, que é bastante crítico na nossa região, tendo em vista que esses latossolos são suscetíveis à compactação, e nós não permitir a erosão que ocorra em função da presença desse impedimento físico. Então eu sempre falo assim, nós estamos numa região oeste do Paraná e que nós temos boa qualidade do solo, porém esse solo tem uma limitação, que é a alta susceptibilidade à compactação, atrelado a um manejo denominado sistema plantio direto de baixa qualidade, que induz o solo a atingir um estado de compactação mais elevado, e nós estamos numa região oeste do Paraná que ocorre as chuvas mais erosivas. Então nós estamos aí numa condição perfeita para, em anos de excesso de chuva, ocorrer excesso de erosões, e em anos de estiagem, queda de produção, porque a camada de impedimento físico, ela restringe o crescimento do sistema radicular em profundidade. Professor Augustinho, uma pergunta bem simples. A gente sabe disso aí, né? Mas talvez o pessoal não entenda, né? Existe rotação de cultura na nossa região? Muito pouco, professor Celso, muito pouco. O agricultor, muitas vezes, ele acredita que faz rotação porque ele cultiva soja, cultiva milho, né? Soja no verão, milho na safrinha, no inverno, e aí ele acha que está fazendo rotação de cultura, né? Então, muito pouco utilizada a rotação verdadeira, né? De você rotacionar os cultivos, plantar soja, plantar um trigo, plantar milho no outro ano, né? Fazer intercalar essas culturas, né? Então, é pouco utilizado ainda na nossa região. Mas você acredita, Agostinho, que isso daí talvez seja falta de orientação do técnico quando vai lá na lavoura? Fazer o planejamento agrícola, você vai plantar tal soja, você vai usar tal herbicida, deixa o solo um pouco de lado? Não coloca na cabeça do agricultor que ele tem que fazer um manejo?
correto? Muitas vezes isso é deixado de lado, né? Na hora de fazer o planejamento, na hora de preparar a safra, muitas vezes isso acaba ficando de lado, né? O agricultor é atendido lá pelo técnico e muitas vezes não chega essa informação, né? Não tem acesso ainda, apesar de né, parecer para a gente que está na área de pesquisa, na área de ensino, né, que essa informação é abundante, né? Muitas vezes o agricultor não tem essa visão, né? Porque é um trabalho a longo prazo, né, professor Deonir? É um trabalho que demora muitos anos. Então, é difícil você conseguir convencer o agricultor que ele tem que fazer aquele manejo para que há 10 anos ele tenha um resultado, né? Que ele deixe de ganhar um pouquinho hoje, mas que no futuro ele consiga ter um ganho maior, né? Professor Deonir, complementando o que o Agostinho falou, nós tivemos duas épocas bem distintas aqui, né? Tivemos uma época de seca e uma época de muita chuva. E o agricultor começou a procurar os defeitos que existiam, né? Poderia falar um pouquinho disso aí, que é muito oportuno agora, né? Perfeito. Realmente, infelizmente, né, os efeitos negativos da formação dessa camada compactada são pronunciados em 2 momentos. Em anos de estiagem, porque essa camada de impedimento físico se torna mais resistente, impedindo o crescimento em profundidade, limitando o crescimento do sistema radicular ao acesso à água, a mais nutrientes, e aí há uma queda brusca de produção da soja, como ocorreu nessa última safra de soja, e em anos também de excesso de chuva. Em anos de excesso de chuva, excesso de erosão, como a gente já viu em muitos vídeos aqui nas lavouras do oeste do Paraná, verdadeiras enxurradas que saem da lavoura, devido àquela camada de impedimento físico, a limitar a infiltração de água em profundidade. Eu gosto sempre de falar assim, ó, nós temos que ter um norte na agricultura, o produtor sempre tem que ter um norte. Qual o nosso norte? Um manejo idealizado. O que a gente entende como manejo idealizado depois de 30 anos de pesquisa? Um sistema de manejo idealizado é aquele sistema de manejo que não permite a ocorrência de erosão, que não permite a formação de uma camada compactada e que no tempo acumule matéria orgânica. Só que para esse manejo idealizado, tendo como norte, nós temos que ter a perspectiva de a cada ano aportar mais carbono orgânico no solo para que a matéria orgânica contribua de forma efetiva para uma ação cimentante melhor, para que o sistema poroso do solo tenha funcionalidade. Essa é a palavra adequada. O sistema poroso tem que ser funcional, ele tem que permitir a infiltração de água no solo, tem que permitir uma boa retenção de água no solo, porque a água é o principal fator de produção agrícola. Sem água, de nada adianta as melhores técnicas de agricultura de precisão, as melhores genéticas de sementes, os melhores insumos a serem aplicados como adubos defensivos agrícolas. Se faltar água, é o principal fator de produção, não vai haver produção. Então, se a água é o principal fator de produção agrícola, por que o produtor não tem essa consciência de que devemos transformar o solo como um depósito de água para atender as demandas evapotranspirativas do solo ao longo do ciclo de crescimento e desenvolvimento dos cultivos agrícolas? Só que para isso, eu não posso permitir a formação de uma camada compactada. A recuperação física, complementando a resposta do professor Agostinho, ela é um processo mais demorado. Quimicamente, o solo é fácil de corrigir. Qualquer limitação química do solo, acidez, deficiência de algum nutriente ou mesmo toxidez por alumínio. Em questão de meia dúzia de meses eu corrijo. Mas fisicamente corrigir um solo, gerar bioporos estáveis, funcionais, é um processo que demora no mínimo a partir do 3º ano para ter resultados mais promissores. Então, nesse caso, o produtor tem que ter paciência e muita persistência, porque fisicamente é uma tarefa um pouco mais difícil, especialmente se ele trabalhar com um consórcio de milho com braquiárias, por exemplo, que tem um sistema radicular fino, com alta relação CN, e que esses bioporos estáveis funcionais vão começar a apresentar seus efeitos mais significativos em termos de funcionalidade a partir do 3º ano. Já se usa uma leguminosa que tem um sistema radicular mais vigoroso, a partir do 2º ano já se encontra resultados bastante promissores. Então nós temos resultados de pesquisas aí de vários anos que nós trabalhamos em parceria com o IDR, também instalamos experimentos em propriedades de produtores rurais, evidenciando que só há o entendimento da funcionalidade do sistema poroso, maior retenção de água, a não permitir que ocorra erosão, e não permitir que ocorra a formação de camada compactada com rotação de cultura. Não há outra possibilidade.
Então a matéria orgânica ela é fundamental para garantir melhores condições de resistência do solo, melhores condições de retenção de água no solo e melhores condições de resiliência, de suportar uma pressão maior e rapidamente se recuperar dessa deformação. E agora a gente vai dar uma olhada em um estudo que o IBGE divulgou na última segunda-feira, dia 5, falando sobre o mapa de potencialidade agrícola natural das terras do Brasil. E aí a gente pode ver que esse estudo revelou que 2% das áreas são consideradas muito boas. Então, nesse caso, como o professor Deonir comentou, esse tipo de potencialidade, como a gente pode ver, ele pode aumentar daqui para frente, né? Com a utilização dessas boas práticas de conservação, manejo do solo, elas podem aumentar. No Brasil, 30% são consideradas boas para desenvolvimento agrícola, seguida de 33% moderada, 21% restrita e 11% com restrições muito fortes. A gente tem também um comparativo do Paraná em relação a outros 2 estados. Então, no Paraná, que foi considerado o estado com mais áreas muito boas em relação aos outros estados brasileiros, 12,2% com áreas muito boas, terras boas, 18,5%. Mas a gente pode ver, então, os outros 2 estados, Rondônia e Pernambuco. Se a gente fosse comparar em relação a uma média entre áreas muito boas e boas, nesses outros 2 estados, Rondônia, 11% são muito boas, 42% boas. Pernambuco, 10% muito boas e 9,3% boas. Como é que vocês fazem, então, esse estudo em relação aos dados do IBGE? O que a gente pode entender de tudo isso? Eu acredito assim, o Paraná hoje ele tem em torno de 6 milhões de hectares de terras com potencial de produção de cultivos agrícolas. Segundo a FAO, em torno de 30% dessas áreas têm comprometimento em termos de degradação, alguma forma de degradação. Nós temos muito para melhorar no estado do Paraná e no sentido de reduzir riscos de frustração de safra. A questão é, o produtor ele tem que estar apto, aberto à inserção de novas tecnologias, de nova visão nas orientações das ações de uso e manejo do solo. Eu sempre falo assim, o produtor está numa situação muito cômoda. Ele tem que sair dessa condição de comunidade e fazer adaptações na sua semeadora para fazer o plantio consorciado com a cultura do milho, para que aporte mais carbono no solo, para que a gente atinja tenha como norte esse manejo idealizado que eu preconizei inicialmente, para que ele tenha acúmulo de matéria orgânica no tempo, a não formação de camada compactada e não permita a ocorrência de erosão. O solo é vida, e depois da família, depois da saúde, o solo é a base de sustentação da vida na terra e da sua família. Então o produtor tem que ter cuidado, ele não pode permitir que as ações de uso e manejo do solo de forma inadequada comprometam a qualidade estrutural. Eu sempre brinco com a turma, com os alunos meus. O produtor, às vezes, ele faz tudo certo para dar errado. Ele retira terraços, faz plantio morro acima, morro abaixo, não coloca um volume de palha suficiente no solo, não aporta carbono no solo, tem a mesma sequência de cultivo como o professor Agostinho falou. Ele eventualmente lá milho, soja, uma aveia no inverno e ponto. Ele acha que essa sequência de cultivo faz rotação de cultura e na verdade não faz. Ele tem que implementar novas culturas de forma consorciada para proteger mais o solo, para garantir melhores condições de qualidade estrutural. Sem isso, ele não vai conseguir atingir esse manejo idealizado, que é preconizado, que nós poderíamos melhorar muito a qualidade dos nossos solos aqui do Paraná. Nós temos tecnologia, nós temos informações, o que falta é transferência dessa tecnologia para o homem do campo. E o homem do campo também tem que estar aberto, tem que ter paciência e persistência para que essas boas práticas surtam os efeitos necessários para que ele tenha, então, a lavoura com mais sustentabilidade dos seus cultivos agrícolas. Muito bem. Consciência, então, daqui para frente ainda mais, né? Muito obrigada pela participação de vocês, a gente agradece, né, professor Celso? E fica o convite para as próximas entrevistas aqui com a gente, professor Agostinho, professor Deonir. Até a próxima. Perfeito. Nós que agradecemos, eu agradeço particularmente a oportunidade e estamos sempre à disposição para colaborar, porque é a nossa missão, auxiliar o produtor na busca da sustentabilidade dos cultivos agrícolas e no aumento da renda da família. Muito bem. Obrigado. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para essa semana. O tempo deve ficar instável na maioria das regiões do Paraná. De acordo com o CIMEPAR, a indicação de chuvas a partir de hoje. Em Cascavel, pancadas de chuva também serão esperadas até terça-feira, com sensação de dias bastante abafados.
O tempo volta a abrir na quarta-feira e segue ensolarado até o fim da semana. As temperaturas devem ficar entre os 21 e os 30 graus. Já em Missal, a indicação é de que a segunda e a terça-feira apresentem tempo nublado, com pancadas de chuva. Na quarta-feira, o dia será ensolarado, com a temperatura máxima prevista em 32 graus. O restante da semana deve permanecer com céu claro e muitas nuvens. A mínima não deve ficar abaixo dos 20 graus na cidade. E em Diamante do Sul, a segunda-feira será de chuva, mas o sol volta a aparecer na terça e continua até o restante da semana. As temperaturas variam dos 20 aos 31 graus na cidade. Depois do intervalo, você já ouviu falar em torresmo de tilápia? No próximo bloco, você vai conhecer onde é feito esse delicioso aperitivo. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. Colégio FAG Bilingue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilingue. A universidade começa aqui. A tilápia é um peixe muito saboroso que pode ser usado como ingrediente em diversos pratos. Um deles não muito comum virou atração na cidade de Braganey. É o torresmo de tilápia, preparado pela Mônica no Recanto, onde mora com a família. Ela nos ensinou a como preparar essa receita. Dá só uma olhada. Vocês estão ouvindo esse barulhinho de água? Estão sentindo esse clima da natureza? A gente está aqui no Recanto MNG em Braganey para conversar um pouquinho com a Mônica e saber mais sobre a história dela. Tudo bem, Mônica? Tudo bom. Muito obrigada por receber a nossa equipe Imagina. aqui no Recanto. Esse lugar maravilhoso, repleto de natureza, paz. A gente está achando tudo lindo aqui. Aqui o povo gosta de vir para ter o momento de natureza, de paz, de tranquilidade, né? Sair da rotina da cidade, né? É aquele corre-corre, né, do dia a dia. Sim, descansar um pouquinho, estar em contato aqui com realmente essa tranquilidade e essa paz que vocês têm aqui no Recanto. Sim. E aqui todo mundo participa, seus filhos, seu esposo te ajudam, te auxiliam aqui, sim. Todo mundo bota a mão na massa. Todo mundo, desde do prego na parede, no cimento da massa, todo mundo junto. Todo mundo ajudando. Tudo unido. Que legal. E aqui a gente pode ver, né? Então vocês têm os quiosques, têm os açudes, os principais pratos que vocês realizam aqui no Recanto são à base de peixe. São à base de peixe. Uhum. E já que a gente entrou no assunto das receitas à base de peixe, a gente tem uma receita popular que a gente ficou sabendo aqui de vocês, que já é tradição aqui pro Recanto. Há mais de 8 anos, há 8 anos vocês fazem essa receita, que é o torresmo de tilápia. Então vamos mostrar aqui para quem está nos acompanhando a pele que seria descartada muitas vezes, pele né? Era descartada, ó. Uhum. É a pelezinha da tilápia. Sim. Essa daqui. Que no caso era descartado. A gente fazia, às vezes, cozinhava, às vezes no panelão. Jogava fora. Jogava fora. E aí com a ideia vocês perceberam que seria uma ótima produção vocês fazerem ela fritinha, estilo uma pururuca. Uhum. E aí deu certo a receita. Deu. A gente pode ver aqui. Então, daqui, no caso, ficou ela a primeira vez frita. Uhum. Então, a primeira vez frita ela ficou assim. Daí, depois nós vamos
fritar ela de novo, daí vai ver, ó. Cresce um pouquinho. Cresce mais, ela vai pururucar muito. Vai ficar... E aí sim que o torresmo dá certo. Aí sim que o torresmo fica uma maravilha. Já estamos aqui na cozinha. Tô preparada também para ver como é que a Mônica vai fazer o preparo da receita. Mônica, a fritadeira já está quentinha. Já tem que estar bem quente ela para poder fazer. Só que tem uma coisa, você tem que tomar muito cuidado. Ele espirra muito, ele espirra bastante. Então, tem que cuidar. Esse é o primeiro processo. Esse aqui é o primeiro processo, que já tá temperadinho, tá? Tempera do jeito que vocês quiserem. Salzinho, pimentinha. Eu vou pôr. Primeira parte do processo, então. E sempre é bom, para ele não enrolar muito, ele já pegar e... pegar sempre mais abertinho assim, ó. Às vezes ela não frita total, às vezes, mas só que é bom sempre ter a próxima fritada. Que daí, no caso, ela vai ficar bem. Assim ela já fica com uma consistência um pouco mais estruturadinha, assim, um pouco mais firme. Mas aí deixa. Então assim, reserva por quanto tempo essa parte inicial? Sempre faço à noite, no outro dia eu refrito. Ela já fica crocante na primeira, ó. Processo inicial já feito, vamos para a segunda parte agora. Esse aqui já tá desde ontem frito. Desde ontem. Então ele, ó, a consistência dele, ó, ele já não fica tão crocante do dia pro outro, né? E agora sim que é a hora que ele vai pururucar mais. Vai pururucar. Vamos acompanhar. E eu gosto de jogar bastante de uma vez, que você vê o processo mais bonito ainda. Olha só, vamos dar uma olhada como é que é. Viu ali que ela fritou bem por inteiro, já pode tirar. Pode tirar. E agora chegou o momento da gente provar o torresmo de tilápia. Mônica, então temos um limãozinho caipira aqui para comer por cima. Eu já vou pegar o meu aqui para experimentar. Isso. Opa, agora aqui. Só colocar por cima? Só colocar por cima e comer. Já tô ansiosa para provar. Vamos lá juntas então. Muito bom. Deu para escutar a crocância? Muito crocante, muito sequinho, ótimo realmente. Você notou que ele não fica gorduroso? Não fica gorduroso e realmente bem crocante, saboroso e como a gente viu, né? Temperinho e a própria pele da tilápia. Você um material que você poderia descartar, virou uma receita maravilhosa. E um brinde, é claro, né? Agradecer a vocês por terem recebido. Eu que agradeço vocês, aqui. a presença de vocês tudo. E fica o convite para quem quiser conhecer o Recanto MNG com a reserva, né, Mônica? Sempre, a gente atende somente com reserva. A gente vai deixar o WhatsApp na descrição aqui, na imagem, e tem abertura no almoço e na janta? Isso, almoço e janta. E às vezes um pessoal quer vir só para pescar, alguma coisa assim, comer só uma porçãozinha, né? A gente também atende, mas sempre com a reserva. Com a reserva. Sim. Mônica, a gente agradece a sua recepção aqui com a gente, ao Newton, seu esposo, seus filhos também. E fica aí o convite para quem quiser vir para o Recanto MNG, provar essa delícia que é um dos pratos típicos daqui e os outros preparos que vocês têm também. Isso. Muito bem. Obrigada, Mônica. Obrigada a você. Realmente muito bom, gente. Uma receita fácil, saborosa, bem crocante e também preparada num lugar lindo lá no Recanto, em Braganey. A gente agradece a Mônica e a família dela que nos receberam com todo carinho. Um grande abraço. E você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? É o programa AgroFag, assim, separado.
Lá você confere todos os conteúdos que são exibidos aqui no programa e também os episódios do Agrocast FAG, o nosso videocast. Nas gravações conversamos com convidados sobre novas tecnologias, dicas de manejo, mercado, muita informação sobre as soluções voltadas para o agronegócio. Para assistir é fácil, basta acessar o nosso canal no YouTube e aproveite para se inscrever. Também é possível acompanhar todo o conteúdo no Spotify. No nosso perfil nas redes sociais, @agrofag, você também confere os bastidores das reportagens que exibimos aqui. E se você quiser participar do programa com a gente, é só enviar sugestões no nosso WhatsApp, que é o 45-3321-3970. E agora é o momento do agromercado. Veja os preços da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 277,45. Quilo do suíno, R$ 6,80 e o quilo do frango, R$ 4,94. Chegou o momento da gente conferir os destaques das redes sociais, algumas dicas de cursos e eventos. Vamos ver então o que a gente começa falando. Produção artesanal de alimentos derivados de pescado, um curso promovido pelo Senar. Será realizado no dia 14 e no dia 15 desse mês, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá no Sindicato Rural de Cascavel. Para contato, para saber mais informações sobre esse curso, aí como a gente acabou de ver na reportagem, né, uma oportunidade para a sua propriedade rural, fazer produção aí de alimentos derivados de pescado. Anota o contato da Magda para você saber mais. É 45999420063. Próximo curso, então, que a gente sugere aqui, Produtor na Olericultura, Pragas e Inimigos Naturais. Do dia 12 até o dia 16, também das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá no sindicato. E é o mesmo contato com a Magda. Tá na tela, é só você entrar em contato com ela. E agora a gente vai conferir algumas fotos de destaque nas redes sociais. Essa é uma foto do Arthur e da Alexia, eles que estavam na eleição aí do CREA Júnior, e o Arthur agora coordenador regional. Parabéns, Arthur, então, e a gente deseja uma ótima caminhada aí para ele e para todos que fazem parte aí da direção do CREA Júnior. A Vivi também esteve nesse evento, conferindo de perto aí como é que foi a eleição e também conheceu um pouco mais das atividades do CREA Júnior. Ela diz aí uma oportunidade maravilhosa, um dia produtivo entre visitas e reuniões. Muito bem. Já agora a gente coloca esse registro do Márcio Sganzerla, nosso parceiro aqui no Agrofag, está sempre com a gente, sempre participando nas redes sociais também. Além do Márcio, quem também postou uma foto foi o Gabriel Klassen, participando aí desse curso de operação de drones aqui na Fazenda Escola da FAG. Parabéns pela iniciativa, sempre agregando conhecimento. E o Márcio sempre junto com a gente. Isso mesmo. Agora é um registro, como a gente mostrou já na reportagem, no primeiro bloco do programa, a equipe da Pioneer, junto dos professores, alguns acadêmicos que também participaram desse momento, transmissão de conhecimento com as pesquisas, né? Esse convênio aí faz desde 2011 que a gente faz. Uma parceria grande. Parceria. E aí o pessoal da Pioneer, mais uma vez com a gente também, Fernando, André, parabéns aí pela iniciativa de novo. Grandes parceiros. Já esse é um registro para te deixar com água na boca, professor Celso? Eu já estou aqui, ó. E olha que eu vou te confessar, eu e o Luiz, a gente foi gravar com a família Grunert lá em Braganey, e eles nos receberam realmente muito bem. Além do torresmo de tilápia, a Mônica também preparou um peixe ao forno. Coisa mais maravilhosa. Tilápia é um peixe delicioso. Delicioso. Parabéns aí também pela família, por todo o sucesso que eles estão fazendo lá no Recanto. E agora um vídeo da Cauane Reuker, ela que é acadêmica de agronomia, mostrou um pouquinho como realizar o cálculo de vazão de um rio junto com o pai dela. Vamos ver? Oi pessoal, hoje eu e meu pai vamos mostrar para vocês como que se calcula uma vazão de um rio. Então, para começar, fomos até o rio sobre trampos e barrancos aí no meio de um matagal lascado. Aí eu esqueci de pegar algo que flutuasse pra gente medir o tempo no rio. Fui lá e já achei um limãozinho no mato e isso aqui já vai dar. Colocamos uma fita métrica com 10 metros e soltamos o limão do ponto zero e cronometramos o tempo que ele levaria até chegar nos 10 metros. Então a gente fica observando e para o cronômetro quando chegar no 10. No caso ali deu
8 segundos. Também é importante medir a largura do rio, porque no cálculo da fórmula a gente precisa saber a área. Então a gente delimita a largura e a profundidade também. A largura deu 10 metros e a profundidade 1,5. Pegamos esse cano de PVC e fizemos a metragem. Depois é só fazer os cálculos e é isso aí. Além de filmar todo o processo junto com o pai dela, a Cauane ainda fez os cálculos, né? Mostrou como é que faz realmente. Muito bom. Legal demais. Com esse registro a gente encerra o Agrofag de hoje. Te vejo na semana que vem, professor. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Ótima semana.